Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Bem, hoje é dia de gravar podcast e o assunto é o quê? Não sei. Pois é. E olha só, gente, que bacana, vai dar um assunto muito legal pro podcast. Pro EvexCast. O podcast do Evex, que chama EvexCast. EvexCast, beleza, é isso aí. Entendeu? Então, quer dizer, hoje a gente vai na base do improviso. A falta de assunto vai virar assunto, é isso? Vai virar assunto. Não é? Gente, olha só, hoje é o nosso 40º episódio. Teve gente que falou 40º aqui antes, não, eu quase não fui morri. Eu não. Mas não fui eu não, foi outra pessoa. Foi outra pessoa daqui da Vex. Foi outra pessoa. Depois de montuar e desamontoar aqui os equipamentos, aí ele falou que era o 40º, mas quer dizer, tem uma nova linguagem aí surgindo, ou sendo evoluída, né, que é o mineirês. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos logo gravar esse EvexCast. E o negócio é o seguinte, já que a gente começou hoje na base do improviso, a gente vai falar sobre aquele empresário que leva a empresa dele como, André? Da onda do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leve. Ô, gente, isso aqui dá chegar final de ano, né? A pessoa fica nessa animação toda. Pois é. Já gente, bateu as metas todas do ano, né? Tá quase, mas até o final da semana eu bato. Te garanto, tá dentro do planejado. 2022 só acaba dia 30 de dezembro pra gente, né? Porque 31 é feriado, já acabou, já era, não tem jeito, né? Pois é, pessoal, mas olha só, vamos falar hoje com aquele empresário que leva o negócio na base do improviso. Acontece isso, André? Valério. Bom, eu posso falar o seguinte, né? Por experiência que nesses 7 anos trabalhando com empresário, eu falo para você que seguramente 95% chega aqui para poder conversar com a gente e a gente fala assim, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos para o ano? E esse assunto é muito importante a gente estar falando aqui agora, porque nós estamos aí às portas de 2023, né? E tem muita gente aí que está nos ouvindo, né? Empresário, empresária que está do outro lado da linha, que vai entrar 2023 na onda do Zeca Pagodinho mesmo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E essa coisa de trabalhar no improviso, galera, dá certo. Eu acredito que é o seguinte, tem muita gente que vem fazendo isso ao longo da vida, né? Que vai estar aí nos escutando, e que vai falar assim, mas eu não tenho meta definida, não tenho objetivo definido, mas dá certo. Dá certo. O que acontece? Falta de domínio, de controle do norte do negócio, do norte da empresa. Eu falo assim que sempre que a gente está conversando, né, sobre meta, sobre objetivos, a gente fala o seguinte, é a maneira de você ter controle da sua empresa. Né? Você direcionar para onde ela vai, como ela vai, com quem ela vai, onde vai chegar, como vai chegar lá, não é? E garantir que isso aconteça. Aqui no mineirês é oncotô, proncovô, com quem que eu vou. Com quem que eu vou. Entendeu, pessoal? Então, quem não é de Minas... Nosso planejamento, né? Do pesquisa, pão de queijo é assim. Pesquisa aí no mineirês, né? É oncotava, oncotô, proncovô, com quem que eu vou. Né? Então, essa história, ela faz o quê? Se eu quero crescer, se eu quero que a minha empresa ela se desenvolva, ela cresça, eu preciso fazer o quê? Planejamento. Eita, o bom é que aqui eu penso, ela fala, né? Sim. É isso aí. Precisa de planejamento. Pois é, André. E não é um negócio fazer aquele planejamento mirabolante, coisa... Até porque esse planejamento cheio de pindurucalho, isso também deve ser coisa de mineiro, hoje tá fogo aqui. Pesquisa no Google. Igual a árvore de Natal, gente, entendeu? Tem um monte de coisa cheia de um monte de coisa pendurada. E tem gente fazendo planejamento dessa forma.
isso não cabe mais. A gente viu aí, estamos terminando o ano de 2022, que foi um ano de início de recuperação, depois de um período muito difícil que a gente teve, 2020, 2021, né, por conta da pandemia. Mas não cabe, a gente sabe que não cabe mais ficar fazendo, primeiro, planejamento para muito tempo. Óbvio, a gente precisa saber sim aonde a gente quer chegar daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu acho que a gente precisa de ter, né, André, essa visão de futuro para o nosso negócio, para a nossa vida. Mas o planejamento, ele tem que ser feito mais de curto prazo, porque a gente não sabe como vai ser o ano seguinte. E por isso que a gente precisa de planejar, para poder ter aí um caminho a seguir. Sim. Né? E eu vejo que esse ano de 2022, a gente está vendo muitos empresários vivendo assim, um dilema de incertezas. Por quê? Porque é um ano onde vai estar mudando o cenário político. Sim. E aí tem gente muito preocupada com isso, tem gente que não está nem aí para isso, mas é uma coisa que vai acontecer, né? Valéria, assim, essa coisa, né, a gente está falando aqui sobre o improviso nos negócios, né, sobre não ter metas e objetivos definidos. Eu vou voltar ao ponto de frisar aqui o seguinte, que meta, ela tem a função de garantir seu resultado. Então, o empresário que ele quer garantir o resultado dele, ele precisa atribuir meta, né, para o negócio dele, para a empresa dele. E aí eu quero até falar de um negócio que é o seguinte, você está falando de agilidade, né? Eu sempre dos meus 20 anos de mercado financeiro como executivo, sendo que eu fiquei lá 14 anos como diretor executivo comercial, o cara dono da estratégia, né? Que eu recebia da presidência, do board da empresa, a meta do ano, o que eu tinha que fazer, não é? E, aliás, né, na maioria das vezes eu participava da construção dessas metas, que elas eram macro e o como era ali comigo e com a minha equipe. Então a gente sentava junto, sentava eu com os meus regionais, com os gestores ali, para a gente definir o como atingir, né? E o que eu via era o seguinte, sistematicamente a gente alcançava os resultados que eram propostos. Muitas vezes até a gente conseguia passar dele, né? As incertezas que vêm aí da economia, elas podem afetar o nosso negócio? Podem sim. Podem por quê? Vai? Porque dependendo das ações políticas que o governo faz, né, ele gera maior ou menor estabilidade econômica. E a gente sabe que um país com instabilidade econômica, você tem uma retração muito forte dos níveis de investimento. E isso acaba fazendo com que as empresas não cresçam, tenha menos recurso financeiro disponível no mercado e isso afeta todo mundo. E a gente também sabe que se tiver uma oferta de capital e de investimento e de recursos financeiros abundantes, ou pelo menos, né, acima do que é esperado, acontece o efeito contrário. As empresas acabam tendo grandes oportunidades e quem não estiver preparado também não vai aproveitar. Por isso que ter uma meta, ela é importante. Mas quando você falou aí de curto prazo, a gente hoje está vivendo um momento que aquela teoria da maratona funciona muito bem, né? O que é a teoria da maratona, né? A teoria da maratona é aquela teoria que você vai correr 42 quilômetros, se você der a largada com essa cabeça, vou correr 42 quilômetros, o seu corpo, automaticamente, o seu cérebro vai falar assim, esse cara é maluco, essa mulher é maluca da cabeça, vai morrer porque não vai aguentar correr 42 quilômetros, aí com 2 quilômetros vai te soltar uma descarga, né, de adrenalina e outras
reações químicas que vai aumentar o ácido lático aí nos seus músculos e você vai começar a travar, ter cãibra, dar aquela dor lateral assim que, né, mata a gente e tal, e pode parar. Qual que é o efeito maratona nos negócios? Né? Eu traço uma meta para o ano, por exemplo, eu quero crescer o ano que vem, eu quero crescer 30% o nosso faturamento, descontado a inflação. Beleza. Essa é a meta do ano inteiro. No efeito maratona, o que a gente faz com o cérebro? A gente engana ele. A gente fala assim, ao invés de eu correr 42 km, eu vou dar a largada aqui agora para correr 100 metros. Né? Então eu miro num alvo que está a 100 metros de distância e eu corro até aquele alvo, depois eu miro em outro. Então eu miro numa casa branca, corro até aquela casa branca, depois eu miro num carro azul, corro até o carro azul, do carro azul eu vou até uma palmeira que está a 100 metros, ou seja, eu vou olhando alvos que estão a 100 metros de distância e vou correndo de 100 em 100. No caso nosso aqui das empresas, como é que isso se aplica? Eu vou reduzir a minha meta a um menor denominador comum que eu puder, o menor grau de controle que eu puder ter. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de crescer 30% no ano, quanto que eu preciso vender a mais por dia, por exemplo? Não é? E aí é aquele... Eu até lembro de um amigo nosso, né, que fala assim, 1% ao dia, né? Que lembrando do Adriano aqui. Mas o que acontece? Quando você faz esse efeito maratona, que você traz a meta para o menor valor que você puder acompanhar, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ir ajustando isso. Sim. Né? Então, a gente fala hoje, tem muito o quê? Gestão aí, tá na moda, né? Falar de metodologia ágil. Né? Nada mais é a metodologia ágil, quando fala de OKR, por exemplo, a gente vê essas siglas aí, né, no mercado. O que é isso? Né? As Objectives Key Results, né? Ou seja, objetivos-chave de resultado. É você traçar suas metas em pequenas submetas. Sim, e André, você está falando, né, essa questão de meta, falou aí, deu o exemplo, né, das grandes empresas aí que você trabalhou e que você recebia isso pronto. Né? O então, objetivo assim, final estava pronto, agora como chegar lá, né? E aí é o seguinte, você recebia isso pronto e tinha que definir o como fazer. E muitas vezes o que a gente vê é o que? O empresário, que ele ainda não tem esse trabalho feito de forma estruturada, ele ainda não tem esse conhecimento, porque essa questão de como fazer meta, como fazer um planejamento, traçar um objetivo, tem pessoas que têm isso já definido, nem que se for na sua própria cabeça, às vezes não está sistematizado, mas ele tem isso, mas tem muita gente que não sabe, que é o que a gente brincou aqui no início, que estão levando a empresa igual o Zeca Pagodinho, né? Sim. Na onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muitas vezes ele cobra que a equipe não faz, não entrega resultado, não entrega venda, não entrega o melhor nível de produção. Só que imagina, nem ele, empresário, tem isso feito, como que isso está disseminado para a equipe, né? Então, quer dizer, muitas vezes ele cobra da equipe um resultado que nem ele sabe qual é. Nem ele sabe onde ele quer chegar. E é por isso que é muito importante ter esse nível de clareza e aproveitar esse final de ano aí que a gente está, né, fechando aí 2022, para poder fazer um 2023 diferente e começar a trabalhar de forma diferente também, né? Com certeza. E é interessante, né? Porque eu falei aqui do exemplo de grandes empresas que eu trabalhei, mas a gente vem aqui ao longo desses 7 anos trabalhando com empresários de pequeno e médio porte. Sim. E mostrando para eles que essa questão de meta e objetivo não é exclusividade das grandes empresas, né? E que a gente pode fazer de uma maneira muito simples, né? A maneira que a gente pode fazer é simplesmente pegar ali realmente o que foi que aconteceu esse ano,
né? Por exemplo, quais foram os resultados que nós tivemos esse ano e projetar esses resultados para o ano que vem com um crescimento, né? Sim. E assim, quando eu falo aqui de metodologia ágil, quando eu falo de OKR, que parece que é uma linguagem assim muito rebuscada, né? Porque o pessoal mas aí simples, né? É simples, né? São metas de curto prazo. Ó, vou usar até a Copa do Mundo agora com esse negócio, né? Eu falo assim, gente, quando você tem um objetivo definido e você trabalha de forma sistemática em cima daquele objetivo, você alcança e não pode relaxar, não pode descansar, né? Você pega ali, por exemplo, a seleção brasileira tinha uma meta. Qual que era a meta? Ser campeão do mundo. Gente, num torneio que você tem 7 jogos, você vai num determinado jogo, porque já estou com aqui a primeira meta, a primeira parte da meta já está garantida, então eu vou botar um time reserva para treinar em campo, aí perde um jogo, aí vai disputar, né, as quartas de final, aliás, disputa as oitavas com um time fraco, sim, muito fraco, e dá uma goleada. Aí o que faz? Relaxa de novo, chega no outro dia, dá folga para o jogador, faz um treininho leve, a maioria não vai treinar, vai sair para jantar com a família, não sei o que das contas, o que está relaxando. Pois né? isso tá relaxando, aí que você está falando, perdendo a continuidade da meta. Sim, né? Isso aí que você está me falando me fez lembrar aqui de um dos mentores, né, que eu tenho, que a gente tem vários, né? Eu tenho mentores, sim, a gente tem mentores pessoais, mentores para as empresas, né? Sim. E um dos mentores lá do Decisão, ele fala, né, que para poder chegar no resultado precisa de ter bafo na nuca. E quando você foi falando disso, eu fui lembrando, foi o que faltou muitas vezes, né? A gente viu isso não acontecer. E aí não chega no resultado. Não chega no resultado, porque o que acontece? Ali era 7 jogos. Gente, passa muito rápido. Foi, sim, o quê? Durou o quê? 20 dias? Vai acabar dia 18 agora, quer dizer, pouco menos de 30 dias. Sim. Né? Dá para deixar para poder dar folga depois, dá para deixar para ver a família depois, nesse, sim, caso específico. Então, o que acontece? São 100 metros. Sim, só que sim, é o seguinte, eu corri 200 metros aqui mais rápido, então eu vou sentar no meio-fio e vou descansar. Pois é, pessoal. Entendeu? Vou deixar meu concorrente chegar perto de mim, aí depois eu saio correndo de novo. Às vezes, o que vai fazer? Vai acontecer de você não alcançar o concorrente mais. Sim. Né? Foi o que aconteceu conosco. O time ficou sem foco, ficou sem liderança na beirada do campo, mas a turma que estava lá dentro perdeu o embalo. Pois é, né? E olha só, e é isso que é o bafo na nuca, né? Exatamente. O que faltou lá na seleção, muitas vezes falta dentro do nosso negócio. E isso aí precisa de vir de quem? Do principal líder do negócio. Sim. Quem é o principal líder de qualquer negócio? O dono. Não tem jeito, ele é que dita esse ritmo. É o tocador de bumbo, né? É o tocador de bumbo. É o tocador, entendeu? De bumbo. É aquela coisa, né, que a gente vê aqueles barcos, né, de disputa de Olimpíada, 4 com, né? É 4 com por quê? São 4 remadores com um tocador de bumbo que grita ali, né? Na verdade, ele não toca o bumbo mais, mas ele grita no megafone e fica assim, rema, rema, rema. Ou seja, ele dá o ritmo. Sabe quem que eu gosto de lembrar demais, Valéria? Quando a gente está, acho que até misturando um pouco os assuntos, porque a gente está falando de liderança também, mas eu sempre vou lembrar do Bernardinho. Sempre vou lembrar do Bernardinho. Gente, só te corrigindo uma coisa aqui, quando a gente está falando de metas, de planejamento, bafo na nuca, a gente está falando de liderança. Sim. Entendeu? Mas é porque é importante, quando a gente fala de bafo na nuca, é o seguinte, o líder, ele vai dar o bafo na nuca, mas ele vai ser amado pelo time dele. Sim, por quê? Porque ele faz o bafo na nuca com respeito, sim, com dignidade, sem rebaixar ninguém, sem xingar ninguém, mas ele cobra o resultado. E ele tá ali querendo, né, aflito. Eu ficava, quando eu assistia
ali os jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, quando o Bernardinho estava tocando, eu falei assim, gente, parecia que ele estava morrendo de vontade de entrar dentro da quadra. Muitas vezes a gente assistia, ele fazia o movimento. Ele fazia a manchete, ele ficava tão desesperado ali que ele fazia o movimento como se o jogador tivesse que fazer. Perfeito isso que você falou, porque na hora que você falou aí do líder, né? Ele tá ali. Muitas vezes ele está ali para cobrar, para estar em cima. E ele transmite para o time, né? Ele precisa de transmitir confiança, ele precisa de estar ali do lado para poder ajudar. E muitas vezes, por exemplo, o Bernardinho, ele não podia entrar dentro da quadra, mas ele estava ali do lado de fora mostrando como fazer. Exatamente. Né? E é isso que é o papel do líder. Você lembra? Quando se quer atingir uma meta, atingir o objetivo, ele tem que caminhar junto, né, com a equipe. Você lembra quando o Andrezinho começou a ganhar as provas de natação dele? Sim, sim. O que o professor dele fazia? O professor dele nadava, ficava dentro da piscina do lado dele, falando no ouvido dele, vai André, mais rápido André, vai André, do lado dele, dentro d'água. Sim. Não é? E aí quando a gente foi lá e, por exemplo, viu o André ganhar uma prova de nado costa com quase uma piscina de frente para o segundo colocado, né, disputando com gente de times como Minas, como Atlético, como outros times aí. Bom, mas é a liderança, né, Valéria? É a liderança. E meta e objetivo precisa de liderança. O bafo na nuca, que você falou, que é o acompanhamento e tá ali incentivando e cobrando resultado, não é? Agora, dá para fazer de forma simples, né? Projetar as metas mês a mês, acompanhar todo dia. Para quê? Para ter chance de corrigir. Tem gente que fala, chega no final do mês, quantas vezes você já viu o povo entrar em desespero, naquela correria maluca, porque o mês está acabando, aí desespera, não pode fazer nada, porque tem que bater meta. Que é impressionante, a gente fala sempre disso. Eu fiz uma enquete na semana passada no meu Instagram, e coloquei lá para os empresários responderem, né? Quantas vezes no mês eles olhavam para a venda? Se era diariamente, se era semanalmente, se era durante o mês ou depois que acabava o mês. Qual que você acha que foi a opção mais votada? Quando acaba o mês. As pessoas ficam esperando que a venda aconteça ou não para ela poder olhar e falar bati ou não bati. Verdade, já que a Inês é morta, né? Já não tem já mais passou. O que fazer. Então, tá olhando para o passado. Sim. Né? Então, quando você fala essa questão do efeito maratona para as metas, né? Isso é muito importante. Eu falo sempre, gente, venda, a gente tem que olhar para ela todos os dias. E tem alguns negócios que é todas as horas do dia, né? Tem muitos negócios que a meta é por hora. Para quê? Para chegar no final do dia e falar que bateu e alcançou. Mas se você não olha, pelo menos fechou o dia, olhou o que deu certo, o que deu errado, para você corrigir no outro dia, recuperar aquilo que você não alcançou e bater do dia seguinte, tá errado. A gente tem que olhar para a venda todo dia. Eu me lembro que assim, né? Eu como executivo de banco, eu olhava a meta 4 vezes por dia, né? Porque eu chegava, eu olhava como tinha sido o fechamento do dia anterior para relembrar, porque eu já tinha olhado no final do dia quanto que tinha acontecido. E é interessante, Valéria, até trazer esse assunto aqui, porque era assim, eu como diretor executivo comercial, eu tive um presidente de banco que ele todos os dias ele recebia o relatório de fechamento do dia em casa, né? No e-mail dele. Ele já tinha ido embora. Normalmente era uma pessoa que 5 horas da tarde ele ia embora, ele fazia religiosamente isso, ia embora às 5 horas da tarde, ia jogar o tênis dele e depois ia, né, aproveitar a família e tal, aquela coisa, fazia isso de maneira religiosa, né? Mas eu que dormisse sem saber o que aconteceu. Porque muitas vezes eu estava chegando no banco para trabalhar, ele já estava me ligando no celular, e André, como é que foi ontem, como é que foi? Eu sabia que ele sabia, né? Eu sabia que ele sabia,
Mas se eu não soubesse o número, ia ficar feio para mim ali. Fechou tanto, né? E nós na estamos verdade, caminhando. o que ele estava fazendo? Bafo Colocando bafo na nuca do responsável pelas vendas da e empresa de uma dele. maneira extremamente elegante, educada, né? Virava para mim de manhã cedo: e aí, André, como é que nós estamos? Como é que fechou ontem? Sim. Né? E ali eu falava: olha, fechou assim, fechou assado, nós estamos projetando tanto, vamos chegar em tanto, tá tranquilo, vamos bater a meta, vamos chegar, ou não tá tranquilo, mas nós vamos chegar, tá projetando que vai bater e tal, aquela coisa toda. E eu ainda, né, falar: produto tal nós estamos assim, produto tal nós estamos assado, produto tal nós estamos daquele jeito, não sei o quê. Ou seja, eu ainda complementava falando como que estavam as nossas linhas de produto ali em relação à meta, né? E era muito interessante porque isso era uma maneira da gente poder manter todo mundo atualizado, porque eu também fazia com o meu time a mesma coisa, não é? Então, é uma coisa que é assim: quer garantir o resultado? Não dá para andar na onda do Zeca Pagodinho. Não dá, né? A gente não pode deixar a vida levar, né? Tem que realmente... E é impressionante, né, Valéria? Toda vez que a gente vê que o negócio está desandando ou que a meta não está sendo batida e a gente pega para poder fazer, o que acontece? Bate a meta. Hoje a gente teve mentoria, não vou falar aqui o nome do cliente, né? Não estou com essa autorização para poder falar, mas ele falou justamente isso. Ele falou: quando está faltando uma venda, o negócio aperta, eu mesmo, e olha que ele tem uma boa gestora da área de vendas, né? Ele também pega no telefone, vai ligar para os clientes e bate a meta. E vende quando precisa, né? Então a gente sabe que funciona. Quando tem acompanhamento, funciona, né? Só que não precisa deixar isso para aquela hora do sufoco, né? Sim. Ter a coisa acompanhada. Se faz o efeito maratona ali, se corre de 100 em 100 metros, se eu olho para a minha venda, não precisa fazer igual eu fazia, medir meta 4 vezes por dia. Eu chegava, media na hora que eu chegava, media na hora do almoço, media isso vai depender muito do tipo no de meio negócio, da tarde, né, e no final do dia. Não precisa disso. Sim. Nesse volume, mas você acompanhar diariamente é o mínimo, né? É o mínimo. Acho que é o mínimo. Né? Outro dia eu vi um vídeo de entrevista do Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, né? Ele falou assim: eu não sou o melhor empresário do mundo, não, mas eu tenho um negócio que chama disciplina. Há 21 anos, toda terça-feira, eu recebo o meu relatório de vendas da semana e paro para poder ver o que está acontecendo, e é religioso. Toda terça-feira eu recebo o mesmo relatório há 21 anos, eu faço o mesmo acompanhamento, eu falo da mesma maneira com os meus responsáveis por loja, Sim. né? É o que a gente chama dos rituais, né? Sim. Para poder ter disciplina, a gente tem que ter alguns rituais estabelecidos dentro do nosso negócio que a gente precisa de olhar. E quando a gente tem um planejamento, dentro desse planejamento, a gente precisa definir quais são os rituais que vão nos ajudar. Um deles é o quê? É venda, porque a gente precisa de olhar a venda todo dia, no mínimo, não tem como não olhar para a venda diariamente. Despesas, porque dentro do nosso planejamento tem que estar orçado. Como você diz, né, Valéria? Despesa é um negócio que a gente olha todo dia e corta uma vez por semana, que nem unha. Sim, né? Porque tem muito empresário que ele faz o planejamento e vai olhar despesas só no final do mês também. Aí na hora que vê, já estourou e aí não tem o que fazer. Se ele tem esse ritual de ir olhando, eu não falo que despesas, às vezes a gente olha todo dia, porque muda, né, durante... Venda não, venda a gente tem que vender porque chega no final do mês tem que ter aquela receita ali. Mas a despesa você pode olhar menos, mas acompanhar pelo menos uma vez na semana, ver como que tá, acompanhar o fluxo, né, de caixa para poder ver que está caminhando no lugar certo e estabelecer dentro do planejamento outros rituais para que você acompanhe, como disse você bem antes aqui, tá dando ok, beleza, não tá dando, dá tempo de corrigir a rota
E eu vou te falar uma coisa, e mesmo que esteja dando certo, muitas vezes no ritual a gente consegue enxergar oportunidades para poder bater a minha meta mais fácil, bater antes, não deixar, né, para o final, como você disse aqui, né, também, e não passar sufoco no último dia, né, do mês. E a gente vai fazer aquilo que a gente sempre repete para os nossos clientes, né, que uma vez estabelecido essas metas, esses objetivos e os rituais, você ter aí o nosso famoso ADC, né? Ações direcionadas e constantes. Sim. Né? Você vai repetindo aquele procedimento e ele te leva para o seu objetivo, né? Te leva para o seu resultado. Tem muito empresário que acha que bater meta, atingir o final, aquele objetivo do planejamento, é sorte. Tem gente que acha que é o mercado, mas é processo, né? É processo de venda, é metodologia, é disciplina que faz a gente chegar no objetivo final. É isso aí, com certeza. Não né? é? Pois é, e aí, pessoal, dentro do nosso improviso de hoje, eu acho que foi um improviso muito bom, porque é super pertinente nesse momento, a gente aproximando aí do final de dezembro. Eu sei que tem pessoas que vão assistir, às vezes, esse episódio depois, mas o assunto ele é tema para qualquer dia do ano, não só para o final do ano, mas um tema muito propício agora para esse momento, né, André? Com certeza. Ainda dá tempo, né, de fazer aí, nós temos o que? Hoje é dia... Esse episódio sai no dia 15 de dezembro. Olha só, então, se ele vai sair dia 15 de dezembro, significa que as pessoas vão ter até o final do ano aí pelo menos mais 15 dias, né? Para poder... Ou bater a meta, que não bateu, mas para planejar. Para as duas coisas. Na verdade, fazer as duas coisas. Para as duas coisas. Dá para não... Ainda dá tempo de... Não joga a toalha, como se diz, gente, que ainda dá tempo de fazer muita coisa. Gente, 15 dias é muita coisa, né? É muita coisa. Vamos pensar aí que o ano tem 12 meses e 15 dias é metade de um mês, né? É o quê? 24 avos. Olha só. Ai, como meu é pai que do eu tô céu. Bom, pelo amor de Deus. fera hoje. Vamos lá. Então a gente é isso. tem tempo ainda para isso. Né? É. E aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje, né, André? E fica atento aí no nosso canal, no podcast EVEXcast. No nosso canal do YouTube, quem está aqui assistindo o vídeo também, aproveita para poder curtir aqui nosso vídeo, comenta para poder ver, coloca aqui, deixa o seu comentário para a gente poder saber o que você achou, se tiver alguma dúvida, coloca aqui também. E não se esquece de ativar o sininho, lembrando que toda quinta-feira sai um episódio novo do EVEXcast e saem outros vídeos aí durante o mês também com conteúdo bacana para vocês. Pois é, e falar para eles, né? Se você está aí também no Instagram, né? Acompanha lá a Valéria Bax, né? Valéria.bax no Instagram. O André Bax _oficial, né? Acompanha a gente, porque tem sempre conteúdo saindo de qualidade. E o EVEX Educação Empresarial também no Instagram. Não é isso, Valéria? Isso aí, pessoal. E se você ficou com um gostinho aí de quero mais depois desse EVEXcast, manda aí um direct pra gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Chama a gente que a gente pode aí te ajudar no planejamento também do seu negócio. Não é isso aí, tranquilo. Então vamos lá, até a próxima quinta e... Vamos pra cima!